Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e este é o nosso curso preparatório sobre a nova ortografia. É a quinta parte do assunto nova ortografia. E o que será que esta quinta parte nos reserva? Vamos dar uma olhada? Olha só, eu começo aqui com uma charge de alguém que leva o seu micro-ondas para assistência técnica e pergunta: o que tem de errado com o meu micro-ondas? Repare na grafia, ok? O que tem de errado com o meu micro-ondas? E o técnico responde: tem que colocar um hífen. Opa, como assim, professor? Agora eu tenho que escrever micro hífen ondas. E por que isso? Vamos entender? Vem comigo, olha lá. Emprego do hífen. As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos. Exemplos disso, de palavras que ou são prefixos ou podem funcionar como prefixos, você tem aí embaixo. Acompanha a tabela. Aero, agro, além, ante, ante, aquém, arque, alto, circum, co, contra, eletro, entre, extra, gel, hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra e vice, ok? Lembrando, nova ortografia também traz novas exceções. Em outros momentos, eu já mostrei para você, por exemplo, casos de palavras, não é, que são iniciadas por H, o que é o caso, lembra das palavras que quando começam com H, sofrem um acréscimo do prefixo re e esse H vai embora, né? Como de humanizar eu formo reumanizar, de habitar eu formo reabitar e aí o H cai fora. Então preste atenção, novas regras trazem novas exceções. Já mostrei essa exceção, agora eu estou te mostrando a regra. Então vejam lá, com prefixos, né? O que é o prefixo? É o pedacinho de palavra que se une antes de um radical, gerando uma nova palavra, uma palavra formada por prefixação. Vejam lá, com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por H. Essa é a regra, como eu disse, à exceção do prefixo re. Então vejam lá, a regra me diz que, acompanha a tabela, anti-higiênico, né? Então eu tenho o prefixo anti, logo depois eu tenho o radical da palavra higiênico, que é escrita com H. O que faz com esse H? Mantém-se e eu uso o hífen separando, né, o prefixo da palavra da frente que é iniciada por H. É o mesmíssimo caso de anti-horário, auto-hipnose, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, sócio-histórico, super-homem e ultra-humano. Observe que em todos esses casos, os prefixos ou palavras que funcionam como prefixos não são unidos às palavras da frente porque elas começam com H. Razão para que haja entre o prefixo e o seu radical o hífen, ok? Então, nesse caso, mantemos o hífen. Lembre-se, o hífen deve ser empregado. Desconstruindo aquele mito, né, aquela conversinha, aquele trololó das pessoas que acreditam que o hífen agora não existe mais. Calma lá, minha gente. Devagar com andor que o santo é de barro. Vamos com calma. O hífen continua existindo em algumas palavras, continua existindo em alguns casos, como este, que eu acabo de mostrar para você. Tudo bem? Vejam lá. O hífen também existe em palavras com prefixo terminado por vogal e depois a palavra da frente, que seria o radical, começa com a mesma vogal, começa com a vogal igual, não é? Aí o que fazemos? Essas palavras não se unem e eu as mantenho separadas por quem? Pelo hífen. Então observe aí a minha sequência, grude o olho no meu slide e atente. Use a memória visual para registrar essas novas formas. Vejam lá, eu tenho contra prefixo mais o radical ataque. O que vai acontecer?
Contra termina com A, ataque começa com A. Vogais iguais, o que vai acontecer? Na hora de juntar, na verdade, elas ficam separadas. Não há essa junção de fato, porque entre um A e o outro haverá o hífen. Eu gero, então, a forma contra-ataque. Vejam lá, eu tenho o re, prefixo, e depois o radical escrever. Aqui termina com E, aqui começa com E, vogais iguais, o que eu faço? Separadas por hífen. Reescrever. Desse jeito. Anti mais inflamatório. Antes, na velha ortografia, podemos chamá-la assim, escrevíamos como anti-inflamatório, tudo junto, né? Esses dois is se juntavam na grafia, agora não. Repare que o anti termina com i, o inflamatório começa com i. Vogais iguais, então cada um para um lado e hífen entre os dois. Vejam lá, anti-inflamatório, essa é a nova grafia. Vejam lá, semi mais integral. Olha lá, i com i, hífen, separando os dois. Semi-integral é a forma agora utilizada. Micro-ondas. Lembra que antigamente era como na charge, né? Micro-ondas, tudo junto. Agora, como micro termina com o e o ondas começa com a mesma vogal, hífen nela. Micro-ondas, assim fica grafada a palavra de acordo com a nova ortografia. Auto-observação termina com o, a próxima começa com o, auto-observação com hífen, por favor. Extra-abdominal. Veja que o extra termina com A e o abdominal começa com A. Então, com o que ficamos? Extra-abdominal. Ok? E em reeditar, a mesmíssima regra, o re termina com E, o editar começa com E, vogais iguais ficam separadas por hífen. Reeditar é assim agora que se escreve, tudo bem? Entendeu a regra? Vogal no final de um prefixo e na palavra da frente uma vogal igual, o que nós temos? Hífen separando o prefixo do seu radical. Na verdade, a regra é simples. Deu para entender? Espero que sim. Vamos à próxima. Exceção. Caso o prefixo da primeira palavra seja o prefixo co e a segunda parte da palavra composta começar com a vogal o, aí não se usa o hífen. Gente, nova regra, nova exceção, ok? Aí não se usa o hífen como acontece em coordenar, como acontece em cooperar, ok? Em que, apesar do prefixo terminar com o e a palavra da frente ser uma palavra iniciada por o, não há o hífen, ok? Olha a observação, olha o que eu coloquei aí no slide para você. Cuidado! Tudo que se refere à ortografia, e isso eu tenho dito aqui, minha gente, em todos os nossos encontros, em todas as nossas videoaulas, tudo que se refere à ortografia costuma vir acompanhado do quê? De exceções. E precisamos estar sempre atentos a elas, ok? Então, estudou ortografia, estou estudando ortografia, prepare-se, as exceções sempre vão existir e você tem que, inclusive, dar conta de administrá-las, tudo bem? Continuando aqui, então, pessoal, no nosso item C, vamos ver agora casos em que não usamos o hífen. Então, acompanha aqui comigo. Em palavras com prefixo terminado por vogal e depois, logo na sequência, temos uma palavra iniciada por vogal diferente, nós não utilizamos o hífen. E aí acontece o quê, professor? Aí eu junto tudo e ficamos com uma palavra só. Observe os exemplos. Auto mais estrada. Eu tenho de um lado a vogal O, do outro lado a vogal E, não é? Vogais diferentes, o que acontece? Junto tudo, não tem hífen, formando autoestrada, ok? Agro mais industrial. Aqui termina com O, aqui começa com I, são vogais distintas, o que eu faço? Tudo junto, agroindustrial. Anteontem, de um lado eu tenho E, do outro lado eu tenho O, ok? Vogais diferentes, o que vai acontecer? Tudo junto e eu escrevo anteontem. Anti mais educativo. De um lado eu tenho I,
do outro lado eu tenho E, vogais distintas. O que acontece? Junta tudo, antieducativo. Extraoficial, de um lado A, de um lado O, junto tudo, extraoficial é a grafia. Autoaprendizagem. Repare que esse prefixo auto dá origem a várias palavras que vão ficar modificadas por essa regra da nova ortografia. Autoescola, autoimagem, autoaprendizagem, ok? O prefixo auto é muito produtivo na língua portuguesa, portanto, cuidado com ele. Auto mais aprendizagem, o auto termina com O, aprendizagem começa com A, vogais diferentes, eu tenho a grafia autoaprendizagem. Coautor, de um lado, O, do outro lado, A, vejam, vogais diferentes, junto tudo, escrevendo coautor, certo? Infra mais estrutura, de um lado, A, do outro lado, E, vogais diferentes, eu escrevo infraestrutura, tudo junto. Semi-analfabeto, de um lado I, do outro lado A, veja semi-analfabeto. Tudo bem, pessoal? Sem medo de ser feliz. Conheça a regra, claro, né? Quando você tiver muito receio, quando você ficar muito na dúvida, consulte um bom dicionário, não esquecendo de verificar se o dicionário que você está consultando foi atualizado de acordo com a nova ortografia, tá? Isso é importante, porque se for um dicionário ainda na antiga grafia, não vai dar certo. Então, cuidado. Tá na hora, se você ainda não tem, tá na hora de adquirir um novo bom dicionário ou então, claro, pela internet, consulte o VOLP na Academia Brasileira de Letras, o Vocabulário Ortográfico de Língua Portuguesa, ok? Consulte o VOLP, ele também é uma importante ferramenta para a solução de dúvidas, para a verificação da grafia dos termos. Depois, item B, em palavras com prefixo terminado por vogal, e daí na sequência, na palavra da frente, no radical, encontramos S ou R, que mantém o som forte de C, no caso do S, e de R, no caso do R. O que vai acontecer? Não utilizamos o hífen e esse R ou esse S serão duplicados, gerando grafias que para nós soam, parecem muito estranhas. Nós olhamos para essas palavras todas e meio que torcemos o nariz. Poxa, mas é isso mesmo? É isso mesmo. E nos causa grande estranhamento. Por qual razão, professor? Porque isso vai contra a maneira como fomos alfabetizados. Nós não aprendemos essas palavras da maneira como agora elas se apresentam. Então isso gera problema, isso gera aquele receio, isso faz com que fiquemos com aquele pé atrás. Mas, da regra, não tenha medo de colocá-la em prática, por mais que a grafia gerada seja uma grafia para a qual você olhe e pense, tá estranho. Sim, até que nos habituemos às novas formas, essas grafias nos serão estranhas mesmo, e não tem por onde ser diferente. Vejam lá do que eu estou falando. Ante mais sala. Vejam lá, prefixo termina com vogal, a palavra da frente começa com S. E esse S mantém o som de C, gerando antessala. O que vai acontecer? Tudo junto e eu duplico o S. Tudo bem? Da mesma forma, vejam lá. Contrassenso. Vogal mais S e o S que mantém o som de C. O que eu faço? Junto tudo, duplico o S. Contrassenso. Esta é a grafia agora. Depois, mini saia. Lembra que antes era assim, mini hífen saia. Agora é assim, mini saia. Olha lá, com 2 S's, ok? Por quê, professor? Porque o mini termina com vogal, a palavra da frente termina com S e o som de S é mantido. O que eu faço? Junto tudo, duplico o S, como você vê aqui. Esta é a nova grafia de mini saia. Depois, ultrassom. Ultra mais som, o ultra termina com vogal, a palavra som começa com S, o S mantém o som de C, gerando a grafia ultrassom com o S duplicado. Tudo bem?
Vejam o próximo exemplo. Antissocial. Antes nós tínhamos anti-social. Aí aqui dá pra gente brincar e pensar o seguinte. O antissocial agora ficou um pouquinho menos antissocial porque ele é obrigado a se juntar com o outro. Né? Então ele vai deixar um pouquinho de ser antissocial. Vejam lá. Antissocial termina com I. E a próxima palavra começa com S. Estamos em casa, né? O S mantém o som de C, junto tudo, duplico o S, escrevendo antissocial. Estranho, porém, agora é assim. Vejam lá, antirracista termina com I, a próxima palavra começa com R, antirracista, duplico esse R, por quê? Porque o R mantém o som forte, mantém o som de R, ok? Depois, antirrugas, olha aí meninas, antirrugas. A partir de agora, se a sua indústria de cosméticos for uma boa indústria de cosméticos, ela vai escrever assim agora lá no rótulo, antirrugas, tudo junto e com 2 R's. Não pense não que o nome está errado e que o creme nem funciona. Não, calma lá. É assim. A regra agora é essa. O anti termina com I, o rugas termina com R, perdão, começa com R e esse R mantém o som forte de R. O que eu faço? Tudo junto e duplico o R escrevendo antirrugas, ok? Sobressaia termina com vogal. A palavra da frente começa com S, S que mantém o som de C, escrevo sobressaia com 2 S. Contra-regras, termina com vogal, a palavra da frente começa com R, duplico esse R escrevendo contra-regras, ok? Preste atenção, minha gente, porque esta é uma regra que dá origem a grafias muito diferentes e grafias que nos causam inevitavelmente estranhamento. Para não ir muito longe, eu digo a você, lembre das aulas de literatura, quando nós dizíamos o seguinte, a segunda geração romântica é a geração dos ultrarromânticos, não é assim? Ultrarromânticos escrito como? Ultra-românticos. Agora não mais. Agora não é mais ultra-romantismo. É ultrarromantismo, tudo junto com 2 R's. Por quê, professor? Aqui, ó, pela regra que eu acabei de explicar. Não é? Então, ultra termina com A, vogal, romantismo, começa com R. E esse R mantém o som de R, mantém o som forte. Então, ultrarromantismo, tudo junto com 2 R's. É estranho? Até que nos habituemos a isso, é muito estranho. Para os padrões em que fomos alfabetizados, é muito estranho. Mas temos de nos habituar às novas regras, não é assim? E nem tudo é como queremos, muito menos no campo da ortografia. Então grave isso, anote aí. Quando o prefixo termina por uma consoante, usamos o hífen se o segundo elemento, né, se o elemento da frente, começar pela mesma consoante. Então, da mesma forma que vogais iguais se separam por hífen, também separamos consoantes iguais por meio do hífen. É só observar os exemplos. Inter mais racial vai gerar interracial, porque aqui tem R de novo. Separa por hífen. Hiper mais resistente vai gerar hiperresistente. Eu tenho R aqui, eu tenho R aqui, separo por hífen. Super mais romântico vai gerar super romântico, porque aqui tem R e aqui também tem, ok? Sub mais bibliotecário vai dar subbibliotecário, separando por hífen, porque se trata de consoantes idênticas, ok? Nos demais casos, minha gente, em que eu não tenho as consoantes iguais, eu junto prefixo e radical na maior alegria, sem medo de ser feliz, como mostra o meu exemplo. Vejam lá, hiper mais mercado vai gerar o quê? De um lado eu tenho R, do outro lado eu tenho M. São diferentes, não são? Então, vou juntar, simplesmente. Hipermercado. Inter mais municipal. São diferentes, não são? Intermunicipal.
Super, mais interessante. De um lado eu tenho R, do outro lado eu tenho vogal. Super interessante. E vamos embora aí com as junções, certo? Bom, encerramos aqui mais uma parte do nosso estudo ortográfico. Ainda temos algo a ver, ainda temos algo a estudar. Continuo com o mesmo convite a todos vocês. Gostou da nossa videoaula? Continua aprendendo aqui com a gente? Visite o nosso canal, recomende, compartilhe as nossas aulas para que estas informações gratuitas e de qualidade cheguem para muito mais pessoas, né, por meio aqui das nossas videoaulas. Um grande abraço a vocês e até a próxima!